Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, já que a Telebrás participa desse evento desde 2011. E, por sorte minha, em todos os eventos eu tive a oportunidade de me comunicar direto com vocês em palestras. Para a Telebrás, desde o início, os provedores foram uma prioridade. E por que foi uma prioridade? Porque nós enxergávamos em vocês uma classe que estava sujeito a um desenvolvimento muito rápido. E realmente nós apostamos e acertamos. Naquela época, eu me lembro bem, no começo de 2011, os dados da Anatel relativos a licenças de SCM beiravam 700. E hoje, mais de 4.500, alguma coisa assim, de provedores. Isso significa que o país hoje tem uma nova camada de provedores de serviço que ficaram independentes das grandes operadoras. No começo, o grande desafio era exatamente o provedor crescer, porque eu me lembro bem, os provedores chegavam para nós sem o microfone fica difícil numa sala tão grande, né? Mas sempre tinha a mesma reclamação. Eles começaram seus negócios comprando das operadoras, né, as grandes, e elas, evidentemente, alimentavam aqueles provedores e descobriram que essa alimentação permitia a elas fazer uma análise de mercado sem gastar dinheiro. O provedor ia ali, comprava 50 mega, começava até menor, e quando ele tinha nova oportunidade de crescer, as operadoras trancavam a entrega, porque internamente nas operadoras sempre tinha aquele discurso: bem, se o fulano está pedindo 50 mega é porque ele deve ter uma base de clientes para ser atendida. E por que não estamos atendendo? Enche a nossa Kombi aí, tipo o baú da felicidade, e vai lá vender. Então os provedores ficavam acuados. E o primeiro princípio, quando eu fui para a Telebrás, que eu fui exatamente cuidar dessa área do PNBL, foi exatamente a preocupação de que os provedores tivessem uma alternativa naquela época, porque a grande maioria ficava preso nas grandes operadoras. E isso foi muito gratificante. Até hoje eu encontro muitos provedores que se tornaram amigos, e eles me dizem que, inicialmente, se não fosse a participação da Telebrás com essa motivação de fornecer banda, principalmente com um preço praticamente subsidiado, eles não teriam muita motivação para crescerem. E evidente que na esteira do que aconteceu com a Telebrás, vieram outros grandes players também de venda de banda. Ou seja, hoje dificilmente um provedor necessita de Telefônica, de Oi ou de Embratel. Isso para nós é uma vitória, Isso nós chamamos internamente na empresa de efeito Telebrás, que mesmo a Telebrás, pelas suas dificuldades principalmente financeiras, porque nós dependemos de aporte governamental, a Telebrás cumpriu um papel extremamente importante, que foi o papel de normatizar preço abaixo do que estava sendo praticado. Então, isso para nós, por si só, já é uma vitória. Eu vou fazer uma apresentação que vai ser rápida, E, evidentemente, fico aberto para as perguntas posteriores, que
traz um pouquinho da história, porque até hoje a gente é perguntado muito com questionamento, mas vem cá, afinal de contas, e essa Telebrás, aquela Telebrás, como é que é isso? Então, nós resolvemos fazer um pouquinho sobre a história da Telebrás. Eu espero que todo mundo consiga ler. Se vocês tiverem dificuldade, eu não vou ficar lendo o que está escrito lá, porque senão seria papagaio, eu prefiro comentar. A história começou com a regulamentação, até porque anteriormente, e eu não sei se felizmente ou infelizmente, por causa da idade mais avançada, eu participei lá de trás do histórico de telefone, né? E aí até eu brinco com o pessoal, fala assim, meus netos hoje às vezes perguntam coisa para mim e falam, não é possível, não dava para viver naquele tempo. Pois é, sobrevivemos. Nessa época, por exemplo, de 67, eu ainda era pequeno, mas eu me lembro bem, né? A história das comunicações no Brasil se restringia à telefonia. E não tinha muita organização, ou seja, então uma prefeitura tal, o prefeito era um cara mais avançado um pouco, falava, não tem ninguém em telefone aqui, eu vou montar uma companhia telefônica. E ele criava uma subsidiária e criava uma companhia telefônica. Assim criou Borda do Campo, Poços de Caldas, enfim, várias cidades por aí. O provedor de serviço de comunicação de telefonia era a própria prefeitura. Ou empresários que definiam, não, isso aqui é um negócio que está ficando, a cidade está ficando comprida, está difícil o pessoal ficar falando, mandando recadinho, vamos fazer o telefone. Só que muitas vezes essa telefonia era uma telefonia, não era nem regional, às vezes ela era local. É uma loucura, né? Pensar hoje uma situação dessa é mais ou menos como você pensar de estar lá isolado numa tribo no meio da Amazônia. E então houve, por parte dos governos daquela época, que era a época de governo militar, a criação de um ministério, em 1967, para regular esse tipo de coisa. Afinal de contas, cada um cobrava exatamente o que queria e o negócio não andava, tá? E em 72, é evidente, foi havendo um crescimento paulatino das telecomunicações, da necessidade de telecomunicações, que é a chamada necessidade de comunicação, né? Que hoje a gente já nem fala mais, hoje a gente tecla só recado, mas naquela época precisava falar, né? E o cliente, a lojinha, precisava ligar para o fornecedor, precisava procurar outros fornecedores, enfim, a comunicação geral que necessitava. E aí o Ministério, na época, descobriu o seguinte, não dá para conviver com esse negócio de que cada companhia de um dono e cada um faz exatamente o que quer, não há regulação, não há nada. Então vamos criar, com a participação governamental, uma estrutura nacional. E assim foi criada a Telebrás. A marca Telebrás, ela foi dado... Telecomunicações Brasileiras S.A. foi dada para uma holding e cada estado foi criado a sua companhia telefônica mediante o estabelecimento de uma única rotina. E assim começou a história das telecomunicações no Brasil. Cada operadora tinha, no âmbito regional do seu estado, a capacidade e a função de atendimento telefônico, e aí foi criada a Embratel para conectar esses vários estados numa rede nacional de longa distância. Então, essa é a história. A Telebrás vem dali. Quando chegamos em 98, demos um pulo grande aí, né? Não vou ficar contando muita historinha lá atrás, senão a gente não acaba. Quando chegou na época em 98, o que aconteceu? Para quem é mais ou menos daquele tempo, lembra que as telecomunicações brasileiras, elas eram rentáveis, muito rentáveis, tá? E no início, vamos chamar, não vou botar o dinheiro atual para a gente ter um entendimento, a cada R$10 arrecadados, 3 iam para o governo e 7 ficavam na empresa.
Isso significava que a empresa tinha capacitação de investimento. Isso a Telesp, a Telerge, a Telemig, a Telepará, a Telepar e todas as outras tiveram um crescimento vertiginoso, tá? Isso motivou a vinda de empresas, fábricas, a NEC, Ericsson e todas as outras vieram para o Brasil fazer seus produtos aqui com características únicas de atendimento climatizado ao nosso país, tá? Mediante a determinação do que a Telebrás estabelecia nas suas rotinas, tá? E esse sistema foi crescendo. Só que, em um determinado momento, ali por volta de 1990, os políticos sempre começaram a ocupar cargos de relevância dentro dessas empresas. E aí eles entenderam que talvez aquela sobra de caixa devesse ter outro destino. E aí, de cada R$10 arrecadado, 3 ficavam na empresa e 7 iam para um buraco negro do governo. E, evidentemente, as empresas perderam a capacidade de investimento. E fomos ficando para trás. Não houve alternativa que não a privatização. E a privatização, embora tenha os seus críticos, ela, evidentemente, foi benéfica, pelo menos no meu ponto de vista pessoal. Por quê? Porque o empresário enxerga melhor aonde gastar o dinheiro. E, rapidamente, nós tivemos uma mudança de cenário no país. Tá? E aí foi necessário criar uma agência que regulasse essa estrutura de novos players. Tá? Você, a partir de um certo momento, você deixa de ter 20 e poucas empresas para ter um sem número de empresas, porque aí você não tem limite. E aí foi criada a Anatel com o objetivo de organizar essa estrutura. Essas empresas entraram, evidentemente, no mercado e o primeiro impacto foi extremamente positivo, com a oferta de serviço muito pesada, mas, por outro lado, isso ensejou uma concentração de poderes. E essas fusões que foram feitas das primeiras empresas, porque tinha o grupo das empresas operadoras e tinha o grupo das espelhos, que era supostamente para se criar uma concorrência entre elas. As espelhos não vingaram. Pior do que as espelhos foram as espelhinhos, que também não vingaram. Algumas, inclusive, dessas espelhinhos acabaram se tornando provedor de internet num futuro relativo. E aí, essa concentração de poderes dessas empresas, do poder econômico, gerou a situação que eu me reportei no início, que quando vocês começaram os trabalhos de vocês tinham que cair na mão das grandes operadoras. E isso ensejou que um movimento dentro do governo de que o governo deveria ter uma atitude de criar uma estrutura governamental que viesse a apoiar setores menos favorecidos, principalmente pela parte de estrutura financeira. Tá? E aí o presidente Lula, num determinado momento, depois de várias análises, aprovou, através de um decreto, a criação de uma empresa governamental que tratasse dos interesses governamentais. A primeira visão é que essa empresa atendesse os ministérios e tudo mais, que são extremamente representativos. Vocês hoje pensarem que 40% do faturamento das grandes operadoras vem de atendimento governamental, só isso por si só justifica a criação de uma empresa. Mas aí, dentro dessa nova criação, vislumbrou-se a possibilidade de abrir esse atendimento para outros setores e preservando sempre a intenção de não ir no cliente final.
Isso, inclusive, é um item 4 do decreto 7175, né, que estabelece que a Telebrás só atende o cliente final quando não houver nenhum outro provedor ou nenhum outro meio de atender. E aí nós vamos falar um pouco mais como é que isso está sendo feito. Aí, então, vejam bem que quando se falou que a Telebrás teria a obrigação de atender o governo, esqueceram de perguntar para o governo se o governo queria ser atendido pela Telebrás. Essa é uma pergunta, aquela pergunta que o Feola, numa Copa dessa, falou para o Garrincha, né? Ó, você tem que driblar direito, segundo, terceiro, quarto, chegar e fazer o gol. Aí era contra a Rússia. Ele falou, mas nós já combinamos com os russos? Ou seja, não dá para você gerar uma ação sem que o outro lado esteja interessado. Então, para isso, foi criado, em outubro de 2013, o decreto 8135, que estabelece uma outra relação entre a Telebrás e os poderes públicos e eximindo a Telebrás de concorrência com venda direta a governo, principalmente o governo federal. E hoje nós estamos trabalhando fortemente nessa direção para prover serviços de telecomunicações para os organismos do próprio governo. Não é fácil. Mas os objetivos da Telebrás, eles são concentrados em alguns pontos, algumas premissas básicas. Tá? Primeiro, em dar estrutura. Agora apagou a minha tela. Opa, voltou. Primeiro, dar estrutura para os clientes de provedores, principalmente, de aumento de velocidade, que era aquela história que vocês ficavam presos, reféns das operadoras de uma determinada bandinha. Depois, diminuiu o preço. Eu tenho os dados, até porque eu estava participando disso, quando nós começamos ali. A empresa começou em 2010, mas operacionalmente foi realmente em 2011, né? Então, os preços em Goiânia, se tiver alguém de Goiânia, não me desminta, por favor. O preço de atacado em Goiânia era na ordem de entre R$ 450 e R$ 500 o mega. E nós entramos com o preço máximo de 213 para praticar em nível Brasil. E, imediatamente, só com o anúncio que a Telebrás iria atender Goiânia, porque fica muito próximo de Brasília, as operadoras despencaram o preço. E quando nós fomos fazer os nossos primeiros contratos em Goiânia, o preço já virava ali na ordem de R$ 100, R$ 120. Ou seja, o efeito de anunciar que a Telebrás iria entrar ali com um preço máximo de 213, R$ 230, fez com que os players locais, ou Embratel, Oi e tudo mais, jogassem seus preços para baixo. Tanto é que aquela região, nós temos hoje poucos clientes lá, porque hoje nós não somos competitivos com os players que estão lá. Esses outros objetivos de governo eletrônico, a competição, aumentar a oferta, principalmente aumentar a oferta no Norte e Nordeste. Por quê? Porque aqui embaixo está fácil, tá? Aqui embaixo você faz swap, tem um monte de gente com rede, tá? Mas lá em cima, lá é complicado, tá? Então, a Telebrás fez as suas redes, fez algumas com parcerias, que é o caso de Manaus, e chegou, tá? E aí, essa brincadeira, hoje o pessoal de Manaus, ontem eu estava conversando com alguns provedores de lá, agora já estão respirando aliviado, porque até pouco tempo era inimaginável comprar banda larga em atacado em Manaus. Os produtos atuais da Telebrás, eu digo atuais porque, lógico, a Telebrás ela é motivada, como ela tem como principal parceiro o governo, evidente que nós temos atendimento prioritário ao governo. E aí, por exemplo, em determinados momentos nós temos que criar produtos
dos quais o governo se beneficia. E o fato típico desse, por exemplo, foi a participação da Telebrás na Copa do Mundo e na Copa das Confederações. Tá? A Telebrás ficou responsável por todas as transmissões esportivas do evento. E, embora muita gente torcesse o dedo contra, funcionamos todo o tempo sem nenhuma queda, sem nenhum problema de transmissão. Ou seja, os sinais eram coletados nos estádios e levados para o centro de mídia da FIFA no Rio de Janeiro. Então, toda essa rede, a Telebrás teve que correr para fazer, tá? É evidente que o governo injetou dinheiro suficiente para que isso fosse feito e foi feito. Ou seja, o desafio da Telebrás, ele vai... Nós temos um rumo, mas esse rumo, eventualmente, ele tem alguns desvios em função de necessidade governamental. Tá, então, dos produtos atuais que nós temos hoje para oferecer para os clientes, é a internet e transporte. Tá? Transporte é uma briga antiga, tá? Que eu, pelo menos internamente na empresa, tenho sido defensor dessa venda de transporte, mas o transporte, ele, evidentemente, a contra-informação é sempre que o transporte tem menor valor agregado. É lógico, nós estamos tratando de um item que eu não tenho um conteúdo interno. Então, evidentemente. Só que, como nós temos uma rede que a sua capacidade chega a 160 gigabits, tem hora que até me confundo com os números, evidentemente que nós podemos lançar a mão desses dois produtos, tá? Não só vender a internet, mas também vender o transporte. A grande dificuldade que nós ainda estamos trabalhando, e agora com o novo presidente, que espero, pelas próprias palavras dele, eu também tive muito pouco contato com ele até agora, que ele nos ajude a chegar nesse consenso, é que o transporte, ele provavelmente, inicialmente, ele vai ser provido entre PTTs, tá? Ou seja, um cliente de Porto Alegre que queira vir a São Paulo, provavelmente a gente vai trazê-lo até o PTT de São Paulo, tá? E, preferencialmente, pegá-lo no PTT de Porto Alegre. Tá? Essa é mais ou menos uma ideia. E por que eu falo isso? Porque nós tivemos fizemos um ensaio da venda de transporte para POPs ao longo da nossa rede. E aí aconteceu um fato que era esperado. O demandante do transporte falou, bem, eu tenho transporte, o IP eu vou comprar em São Paulo muito mais barato do que existe, e antes mesmo de concretizar o negócio, ele já estava oferecendo IP para os nossos próprios clientes mais baratos do que a gente. Evidente, isso faz parte do mercado, faz parte do negócio. Mas aí a gente fala, pô, pera, mas se começar a vender transporte sem uma análise mais apurada, né, é um tiro no pé. Daqui a pouco nós vamos ter que virar só vendedor de transporte. E não é o objetivo hoje. Então, a parte relativa à comercialização de transporte, que é uma grande demanda que vocês hoje estão fazendo junto à Telebrás, ela está sendo muito bem vista em relação ao atendimento inter-PTTs, tá? E, dependendo do caso, também vai poder ser avaliado, mas aí é caso a caso, o transporte até um POP. O modelo de implantação nosso, basicamente, foi desenhado como um modelo singelo, que se mostrou pouco eficiente, porque previa que do backbone óptico, né, que a gente tem, a gente acessasse os backhaul e última milha através de rádio. A princípio, imaginava-se que
esse consumo individual não ultrapassasse 50 mega. E aí a Telebrás lançou mão de rádios disponíveis no mercado aqui, que na sua grande maioria, na versão 1+0, não passava mais do que 200 mega. E aí o que acontece é o seguinte, a realidade hoje é outra. A realidade é difícil, o provedor que me pede 200 mega, a maioria fala de 500 mega para cima. E aí o atendimento rádio no atacado tem que ser revisto, tá? E isso nós estamos trabalhando fortemente, e uma das possibilidades é que a gente abra parceria para backhaul com provedores em fibra, tá? E também parceria de última milha, porque a Telebrás, infelizmente, depende de orçamento governamental. Isso todo mundo, não vou falar nenhuma novidade, todo mundo sabe que está sendo difícil, tá? Nós estamos passando por uma crise, e aí a gente tem que lançar mão dessa estrutura de vocês, principalmente aqueles que estão mais bem estruturados e que tenham comprometimento de SLA de rede compatíveis com o que a Telebrás exige. A rede, ela foi evoluindo, evidente, menos veloz do que a gente previa no início, por conta de uma série de fatores, tá? Não é só o fator dinheiro. Quando a gente fala, não, eu tenho dinheiro, eu faço tudo, não faz, tá? O dinheiro possibilita, evidentemente, uma capacitação muito importante, mas o dinheiro não é tudo. Existem muitos empecilhos, muita resistência para que você construa a sua rede. No caso nosso é maior, porque é uma rede de objetivo final de 32 mil quilômetros. Então, o crescimento que era previsto para terminar em 2013, 2014, nós ainda estamos trabalhando. Tudo que está em vermelho ainda está em fase de implantação, tá? E algumas dessas, inclusive, é objeto de parcerias que a Telebrás vem fazendo com outras empresas para poder ter objetivo, tá? O caso, por exemplo, de Porto Velho a Manaus, aí, evidente, só vai ser feito isso aí através de uma parceria com a Embratel, que é o único que tem rede. E subindo para Boa Vista, hoje o único que tem rede é Oi. Então, essas parcerias estão sendo costuradas, estão sendo feitas, estão sendo discutidas. A própria chegada a Manaus pelo linhão de Tucuruí é uma parceria com a TIM. Então, ou seja, as coisas estão evoluindo, algumas coisas que eram dogma na empresa, determinadas cabeças que controlavam isso, estão sendo vencidas, tá? Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que está sendo motivador. Os desafios para fazer rede seria até uma bobagem minha tentar dizer para vocês que são empresas, que são empresários e que trabalham exatamente todo dia com isso. O desafio de fazer uma infraestrutura é terrível, é um trabalho difícil demais. No caso de vocês ainda conseguem fazer, vamos chamar assim, vou por ali, depois eu acerto isso, vou aqui. No caso da Telebrás não dá. Nós temos lá em Brasília a família U, TCU, CGU, que são órgãos de controle que não nos deixam fazer absolutamente nada se não for tudo muito bem explicado desde o início. Então, o fato, por exemplo, de conseguir uma licença ambiental, nós sofremos a mesma coisa que vocês, tá? Mesmo que a gente prove que aquilo ali é em benefício público, que aquilo ali vai gerar um monte de coisa, tal, não? Bicho, tem uma camada verde aí que é complicada e ela barra tudo, tá? Então, outro fato que tem sido extremamente penoso, principalmente para a operação da Telebrás, é a relação com os fornecedores de insumo básico, tipo energia elétrica. Aqui, São Paulo, Minas Gerais, tal, Paraná,
Não é por isso que eu vim para cá outra vez, não, mas as coisas funcionam melhor, mas quando eu vou para Tocantins, Goiás, Nordeste em geral, aí, meu amigo, de lado do equipamento tem que ter um santo expedito ali para ver se segura os raios, porque a constante falta de energia é mais de 90% das causas de paralisação da rede. Então, o que acontece? Nós tivemos, como o cobertor é curto, tivemos que segurar alguns investimentos da rede do Sul para prover mais capacitação de provimento de energia no Norte e Nordeste. Então, alguns grupos geradores que eram previstos somente para alguns nós de rede, hoje estão sendo colocados em todos os sites. Porque, senão, a rede não vai. E a paralisação, ela não tem um compromisso dessas empresas de energia elétrica de atendimento. É um empurra de lá, empurra de cá, e agora não dá para chegar lá, agora não sei o quê, e o sistema fica parado, tá? E não preciso nem reportar isso, porque vocês sabem melhor do que eu, tá? Dentro do critério de que quando a Telebrás foi solicitada a fazer a rede da Copa, evidentemente foi determinado que a rede da Copa já tinha 12 endereços principais, que eram os 12 estádios sede da Copa. Então a Telebrás teve que investir em redes metropolitanas, tá? Talvez não fosse, dentro do cronograma original, não fosse a intenção ainda, mas como havia aquela solicitação governamental, a Telebrás então focou. Então muita gente me reclamou de 2013, 2014, que, mas a Telebrás não chega nunca em tal lugar, nossa, agora vocês estão parados naquela obra, agora chegou lá em Marabá e não chega nunca na cidade, porque fica lá longe, no POP. Por quê? Porque todas as forças estavam concentradas no atendimento da Copa. E isso motivou a construção das redes de Brasília, Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Cuiabá, Manaus, Natal e Fortaleza, que foram as 12 sedes. Parte dessa rede, como a rede tinha que ser com dupla abordagem, parte dessa rede foi contratada e parte da rede foi construída. E isso também motivou um outro ponto positivo, que foi o desenvolvimento efetivo da Telebrás em relação a tratar parcerias, porque muitas dessas redes só foram feitas através, foram reais devido à parceria. O caso de Belo Horizonte, por exemplo, então, a Telebrás fez um acordo com a empresa de Belo Horizonte, chamada Prodabel, que controla o tráfego, os semáforos, e que tinha uma rede que era pedaço, um monte de pedaços. A Telebrás foi lá, fez uma parceria, construiu a interligação entre esses pedaços e criou uma rede de mais de 200 quilômetros dentro de Belo Horizonte. Isso possibilitou, inclusive, a Telebrás, agora recente, vocês devem ter acompanhado pelo jornal, a assinatura de um contrato com o Ministério do Trabalho para atender órgãos daquele ministério na capital mineira. A mesma coisa está sendo feito em relação às outras capitais. No caso de São Paulo, foi um pouco mais complexo, porque os postes de São Paulo não tem mais jeito, tá? Aquilo lá acabou, não dá mais para usar. O subsolo de São Paulo também, os licenciamentos são terríveis, porque não dá para você parar o trânsito para ficar fazendo obra em São Paulo. Então, em São Paulo, nós estamos finalizando uma parceria com a Prefeitura e estamos, vamos dizer, fazendo uma rede que inicia com 200 e poucos quilômetros e, ao final de 3 anos, ela deve ter próximo de 1.000 quilômetros dentro da capital, dentro da grande São Paulo, que, na verdade, são 25 municípios. Tá? E nós estamos aí pleiteando junto à Prefeitura a utilização dos dutos que a Prefeitura tem disponíveis para poder terminar essa rede. No caso de Porto Alegre, é uma parceria com
a empresa de dados da prefeitura e assim afora, tá? Então, ou seja, hoje nós estamos concentrados na construção das chamadas redes metropolitanas, que têm dupla finalidade. A primeira finalidade é abrir a possibilidade maior de atender organismos do governo que estão nas capitais, e evidentemente a grande concentração desses organismos federais estão nas capitais, e a segunda é de ficar mais próximo dos provedores, porque só no caso só de São Paulo, por exemplo, são mais de 200 provedores com licença de SM, tá? Não sei se nós vamos ser competitivos, isso aí é uma aposta, tá, interna, mas pelo menos a gente vai ter condição de oferecer redundância a esses provedores, tá? Então, o decreto 835, que eu me referi lá atrás, dizendo que foi necessário que a presidente fizesse esse decreto em outubro de 2013, para que as entidades governamentais, principalmente as federais, aceitassem melhor o atendimento da Telebrás, tá? E é uma luta que nós estamos fazendo. Hoje eu vejo com muita satisfação a entrada do Jorge Bittar na presidência da Telebrás, até porque ele é um político, né? Então ele tem muito mais acesso, tá, aos organismos governamentais para dar esse impulso que a Telebrás precisa, tá? Aí vamos tratar um outro tema. Por necessidades, tá, de que a rede da Telebrás tenha a condição de acessar grande parte dos municípios brasileiros, mas ela ainda carece dessa entrada aonde ninguém está. Então, foi acertado há um tempo atrás, através de uma oportunidade, eu diria assim, a construção de um satélite. Esse satélite é um satélite do governo, tá? E ele foi delegado à Telebrás a operação desse satélite. Esse satélite é um satélite de banda Ka, que eu não sei se todo mundo está familiarizado com a parte satelital, mas os satélites de banda Ka, que é uma frequência acima de 20 GB, ele possibilita uma outra construção de atendimento. O primeiro ponto do satélite de banda Ka, ou da tecnologia de Ka, é a reutilização dos bins de iluminação, que são exatamente os focos onde esse satélite vai poder gerar o seu atendimento. Isso gera para um satélite uma capacidade de pelo menos 5 vezes mais do que os satélites convencionais de banda C e KU. O satélite convencional gira na ordem aí de 20 GB e esses satélites de banda Ka vão acima de 100 GB. Tá? E são 100 GB reutilizados. Ele tem uma potência maior, porque o BIM é menor, isso gera uma diminuição do custo de atendimento do usuário final, com antenas pequenas. As antenas, dependendo da posição do satélite, as antenas vão variar de 60 centímetros a 90 centímetros. São antenas offset, tá, de custo baixo, essas as mesmas que são usadas aí pela TV, tá? E o satélite, ele vai ser uma alternativa extremamente interessante, porque quebra aquele paradigma do custo satelital fora de proporções ou impagável. Não é. No caso da banda Ka, as experiências americanas com as empresas que operam a banda Ka estão demonstrando que ele é viável, inclusive, para atendimento residencial. A Hughes, nos Estados Unidos, ela já opera a banda Ka há 2 anos e ela tem hoje mais de 1 milhão de assinantes, tá? Ou seja, nem que seja como redundância, vai ser importante. E o terminal também de banda Ka, de assinante, ele sai daqueles 2, 3 mega tradicionais dos satélites antigos para 30 mega. Ou seja, então, e outras ferramentas, tá, estão sendo desenvolvidas
no sentido de proporcionar ao sistema todo uma capacidade, inclusive, de armazenação de dados, tá? de cache dentro do próprio terminal de usuário. Ou seja, é uma revolução. Eu tive a semana passada, estava nos Estados Unidos e fui visitar alguns fornecedores lá, desenvolvedores de tecnologia de banda, e me surpreendi com as coisas que eu vi relativos a esse novo universo, que é o universo do satélite. Eu já trabalhei com satélite convencional há alguns anos atrás, e realmente é nós estamos falando de outra coisa, tá? E, fortunadamente, a Telebrás vai cuidar do satélite nacional. Esse satélite, 50% da capacidade vai ser destinada unicamente ao Ministério da Defesa e vai ser operado pelo pessoal da Aeronáutica numa hub junto com a Telebrás. A Telebrás vai cuidar de 50%. Vai brincar aí com alguma coisa em torno de 50 GB para poder fazer atendimentos. Esses atendimentos podem ser feitos de várias formas, tá? Podemos atender individualmente uma casa, podemos atender um provedor, naquelas localidades, principalmente as mais distantes, podemos atender lan houses, tá? E podemos atender também órgãos governamentais, tipo operação de fronteira, onde, evidentemente, esse pessoal tem dificuldade de atendimento. Hoje é importante que as pessoas, inclusive o usuário final, ele não consegue mais viver sem internet. Então, mesmo que não seja o link principal, corporativamente as empresas hoje sempre têm 2 fornecedores, né? Pelo menos as maiores. E no governo não pode ser diferente. Imagina uma operação de Polícia Federal numa fronteira que fique sem internet, ou seja, ninguém pode passar, enfim, vira um caos. Tá? A mesma coisa em relação ao Ministério da Fazenda, Receita Federal e tudo mais. Então, ou seja, o satélite, ele entra isso, ele vai possibilitar o atendimento daquelas comunidades lá de quilombolas, indígenas e tudo mais, que hoje não tem nenhum atendimento, e o satélite está aí. O roadmap desse satélite, ele deve ficar pronto agora em fevereiro de 2016, e nós temos uma equipe bastante grande, inclusive na França, que já fazem uns 6 meses que eles foram para lá, estão lá aprendendo, né, fazendo a parte de trainee, para voltar para o Brasil para poder operar essa plataforma, tá? O satélite. E o lançamento é previsto para setembro de 2016, porque entre terminar o satélite em fevereiro e lançar, você tem um período de testes e também o fornecedor ele tem um período que ele mais apropriado para lançar o satélite, aquele que a Terra fica mais perto, enfim. Tem lá, de setembro em diante, deve ser o lançamento desse satélite. Esse satélite, como eu falei, ele é um satélite de banda Ka, que a banda X, que é uma banda militar exclusiva, fica para o Exército, e o resto todinho em banda Ka. Esse satélite tem uma característica interessante, diferente um pouco dos satélites tradicionais, porque como ele tem como objetivo atender o território nacional, banda Ka, por ser uma frequência mais alta, ela é mais suscetível a interferências de chuva. Então, esse satélite, nós fizemos a encomenda do satélite de modo que, nas áreas de interferência, ele tenha mais potência. Tá? Então, isso, evidente, vai minimizar e muito, então é um satélite de cobertura com regiões distintas em função do que a gente conhece do país, tá? Cada círculo desse é um BIM de iluminação. Esse BIM de iluminação, ele tem 500 quilômetros de diâmetro, tá? E tem uma capacidade que a gente pode alternar
de atendimento, vai depender do nível de concentração, mas é muita coisa, tá? É muita frequência. Se bem que o satélite, dificilmente você trabalha com link dedicado, né? Normalmente você tem um compartilhamento, tá? Normalmente também no satélite você trabalha com sistemas não lineares, de subida e descida. Esse aqui você pode trabalhar com um sistema linear, tá? Uplink e downlink de tamanhos iguais. Aí vem o porquê que se resolveu fazer o satélite, né? Quer dizer, o governo está preparando, através do Ministério das Comunicações, um programa que já foi dito aqui pelo pessoal do Ministério, que é o Banda Larga para Todos, né? E esse programa, existe uma pretensão que ele tenha um atendimento massivo, tá? O país já é atrasado em muitas áreas, tem que correr para poder acompanhar o resto do mundo. O resto do mundo está indo muito rápido, tá? Então nós não podemos largar só lá naquela fila de trás. Então o governo está fazendo um plano que é para massificar, e esse satélite, evidente, vai ter uma importância fundamental para ajudar esse plano, tá? Afinal de contas, 2.300 municípios poderão ser atendidos através desse satélite. O outro ponto que a Telebrás está trabalhando é o de participação em um cabo submarino. E esse cabo submarino está sendo... Ele não começou a construir ainda, tá? É uma joint venture entre a Isla Link, que é uma empresa da Espanha, e a Telebrás, tá? E tem um terceiro sócio que está sendo discutido ainda aí nessa participação, e esse satélite ele vai nos proporcionar a capacidade de ter muita banda, tá? E com isso repassar essa capacidade, principalmente para os senhores, em condições muito mais favoráveis do que vocês têm hoje. Só para ter um número, né? Hoje o IP lá nos Estados Unidos, no atacado, você compra por $1,50. Então, nós ainda apanhamos por causa da diferença do dólar, mas, enfim, mas mesmo assim ainda e hoje vocês aqui não pagam menos de $20 no gateway de Fortaleza, porque de $1,50, $18,50 está sendo cobrado só de transporte, por falta de mais acesso. Então a gente espera que esse projeto do cabo se realize rapidamente. Não é um projeto de custo, de demorado demais. O custo dele é alguma coisa em torno de $185 milhões. Também não é muito dinheiro, se considerar as empresas que estão participando. Então, é um objetivo da Telebrás, e ela também vai operar. Era isso que eu tinha para você. Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, já que a Telebrás participa desse evento desde 2011. E, por sorte minha, em todos os eventos eu tive a oportunidade de me comunicar direto com vocês em palestras. Para a Telebrás, desde o início, os provedores foram uma prioridade. E por que foi uma prioridade? Porque nós enxergávamos em vocês uma classe que estava sujeito a um desenvolvimento
muito rápido, e realmente nós apostamos e acertamos. Tá? Naquela época, eu me lembro bem, no começo de 2011, os dados da Anatel relativos a licenças de SCM beiravam 700. E hoje, mais de 4.500, alguma coisa assim, de provedores. Isso significa que o país hoje tem uma nova camada de provedores de serviço que ficaram independentes das grandes operadoras. No começo, o grande desafio era exatamente o provedor crescer, porque eu me lembro bem, os provedores chegavam para nós sem o microfone fica difícil numa sala tão grande, né? Mas sempre tinha a mesma reclamação. Eles começaram seus negócios comprando das operadoras, né, as grandes, e elas, evidentemente, alimentavam aqueles provedores e descobriram que essa alimentação permitia a elas fazer uma análise de mercado sem gastar dinheiro. O provedor ia ali, comprava 50 mega, começava até menor, e quando ele tinha nova oportunidade de crescer, as operadoras trancavam a entrega, porque internamente nas operadoras sempre tinha aquele discurso: bem, se o fulano está pedindo 50 mega é porque ele deve ter uma base de clientes para ser atendida. E por que não estamos atendendo? Enche a nossa Kombi aí, tipo o baú da felicidade, e vai lá vender. Então os provedores ficavam acuados. E o primeiro princípio, quando eu fui para a Telebrás, que eu fui exatamente cuidar dessa área do PNBL, foi exatamente a preocupação de que os provedores tivessem uma alternativa naquela época, porque a grande maioria ficava preso nas grandes operadoras. E isso foi muito gratificante. Até hoje eu encontro muitos provedores que se tornaram amigos, tá? E eles me dizem que, inicialmente, se não fosse a participação da Telebrás com essa motivação de fornecer banda, principalmente com um preço praticamente subsidiado, eles não teriam muita motivação para crescerem. E evidente que na esteira do que aconteceu com a Telebrás, vieram outros grandes players também de venda de banda. Ou seja, hoje dificilmente um provedor necessita de Telefônica, de Oi ou de Embratel. Isso para nós é uma vitória, tá? Isso nós chamamos internamente na empresa de efeito Telebrás, que mesmo a Telebrás, pelas suas dificuldades principalmente financeiras, né, porque nós dependemos de aporte governamental, a Telebrás cumpriu um papel extremamente importante, que foi o papel de normatizar preço abaixo do que estava sendo praticado. Então isso para nós por si só já é uma vitória. Eu vou fazer uma apresentação que vai ser rápida, tá? E evidentemente fico aberto para as perguntas posteriores, que traz um pouquinho da história, porque até hoje a gente é perguntado muito com questionamento, mas vem cá, afinal de contas, e essa Telebrás, aquela Telebrás, como é que é isso? Então, nós resolvemos fazer um pouquinho sobre a história da Telebrás. Eu espero que todo mundo consiga ler. Se vocês tiverem dificuldade, eu não vou ficar lendo o que está escrito lá, porque senão seria papagaio. Eu prefiro comentar. A história começou com a regulamentação. Até porque, anteriormente, e eu não sei se felizmente ou infelizmente, por causa da idade mais avançada, eu participei lá de trás do histórico de telefone, né?
E aí até eu brinco com o pessoal, fala assim, meus netos hoje às vezes perguntam coisa para mim e falam, não é possível, não dava para viver naquele tempo. Pois é, sobrevivemos. Nessa época, por exemplo, de 67, eu ainda era pequeno, mas eu me lembro bem, né? A história das comunicações no Brasil se restringia à telefonia. E não tinha muita organização, ou seja, então uma prefeitura tal, o prefeito era um cara mais avançado um pouco, falava, não tem ninguém em telefone aqui, eu vou montar uma companhia telefônica. E ele criava uma subsidiária e criava uma companhia telefônica. Assim criou Borda do Campo, Poços de Caldas, enfim, várias cidades por aí. O provedor de serviço de comunicação de telefonia era a própria prefeitura. Ou empresários que definiam, não, isso aqui é um negócio que está ficando, a cidade está ficando comprida, está difícil o pessoal ficar falando, mandando recadinho, vamos fazer o telefone. Só que muitas vezes essa telefonia era uma telefonia, não era nem regional, às vezes ela era local. É uma loucura, né? Pensar hoje uma situação dessa é mais ou menos como você pensar de estar lá isolado numa tribo no meio da Amazônia. E então houve, por parte dos governos daquela época, que era a época de governo militar, a criação de um ministério, em 67, para regular esse tipo de coisa. Afinal de contas, cada um cobrava exatamente o que queria e o negócio não andava, tá? E em 72, é evidente, foi havendo um crescimento paulatino das telecomunicações, da necessidade de telecomunicações, que é a chamada necessidade de comunicação, né? Que hoje a gente já nem fala mais, hoje a gente tecla só recado, mas naquela época precisava falar, né? E o cliente, a lojinha, precisava ligar para o fornecedor, precisava procurar outros fornecedores, enfim, a comunicação geral que necessitava. E aí o Ministério, na época, descobriu o seguinte, não dá para conviver com esse negócio de que cada companhia é de um dono e cada um faz exatamente o que quer, não há regulação, não há nada. Então vamos criar, com a participação governamental, uma estrutura nacional. E assim foi criada a Telebrás. A marca Telebrás, ela foi dado, Telecomunicações Brasileiras S.A., foi dada para uma holding. E cada estado foi criado a sua companhia telefônica mediante o estabelecimento de uma única rotina. E assim começou a história das telecomunicações no Brasil. Cada operadora tinha, no âmbito regional do seu estado, a capacidade e a função de atendimento telefônico, e aí foi criada a Embratel para conectar esses vários estados numa rede nacional de longa distância. Então, essa é a história. A Telebrás vem dali. Quando chegamos em 98, demos um pulo grande aí, né? Não vou ficar contando muita historinha lá atrás, senão a gente não acaba. Quando chegou na época em 98, o que aconteceu? Para quem mais ou menos daquele tempo, lembra que as telecomunicações brasileiras, elas eram rentáveis, muito rentáveis, tá? E no início, vamos chamar, não vou botar o dinheiro atual para a gente ter um entendimento. A cada R$10 arrecadados, 3 iam para o governo e 7 ficavam na empresa. Isso significava que a empresa tinha capacitação de investimento. Isso a Telesp, a Telerge, a Telemig, a Telepará, a Telepar e todas as outras tiveram um crescimento vertiginoso, tá? Isso motivou a vinda de empresas, fábricas, a NEC, Ericsson e todas as outras vieram para o Brasil fazer seus produtos aqui com características únicas de atendimento climatizado ao nosso país, tá? Mediante a determinação do que a Telebrás estabelecia nas suas rotinas, tá? E esse sistema foi crescendo. Só que, em um determinado momento, ali por volta de 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082,
os políticos sempre começaram a ocupar cargos de relevância dentro dessas empresas. E aí eles entenderam que talvez aquela sobra de caixa devesse ter outro destino. E aí, de cada R$10 arrecadado, 3 ficavam na empresa e 7 iam para um buraco negro do governo. E, evidentemente, as empresas perderam a capacidade de investimento. E fomos ficando para trás. Não houve alternativa que não a privatização. E a privatização, embora tenha os seus críticos, ela, evidentemente, foi benéfica, pelo menos no meu ponto de vista pessoal. Por quê? Porque o empresário enxerga melhor aonde gastar o dinheiro. E, rapidamente, nós tivemos uma mudança de cenário no país. Tá? E aí foi necessário criar uma agência que regulasse essa estrutura de novos players. Tá? Você, a partir de um certo momento, você deixa de ter 20 e poucas empresas para ter um sem número de empresas, porque aí você não tem limite. E aí foi criado a Anatel, com o objetivo de organizar essa estrutura. Essas empresas entraram, evidentemente, no mercado e o primeiro impacto foi extremamente positivo com a oferta. Utilizar toda a estrutura deles, já que cairia muito o custo das duas estruturas. É isso. Perfeito. Sobre Rondônia, na verdade, a Telebrás já inaugurou seu serviço em Rondônia em 2013, tá? E só que ficou restrito à capital. Tá? Por quê? Primeiro, vamos entender as coisas. A Telebrás utiliza rede de cedentes governamentais, no caso a Eletronorte, para chegar naquele local. E os acordos, eles são acordos que eu não posso pegar tudo o que eu quero. Eu tenho que, cada vez que eu for pegar alguma coisa, eu tenho que oferecer outra como contrapartida, tá? E aí, no caso lá de Rondônia, nós já estávamos chegando a Rondônia através da Eletronorte, tá? E a Eletronorte tem os seus interesses comerciais lá, porque também a Eletronorte faz venda de transporte. Então, não é tão singelo, quer dizer, esse casamento é um casamento, mas ele, evidentemente, não é um casamento onde se pode tudo, tá? Então, toda vez que a gente vai fazer uma intervenção numa rede de um parceiro cedente, nós temos toda uma burocracia, nós temos essa parte da contrapartida, e aí, em algumas regiões, tá, e lá é exatamente isso, nós não chegamos até lá, na verdade, chegamos até Rio Branco, no Acre, tá? O objetivo inicial, junto com a parceria da Eletronorte, é que a gente atendesse inicialmente as capitais. Tá? Existe um projeto de interiorização muito grande com a participação do próprio governo do estado de Rondônia. Tá? Isso aí tudo já está conversado, existe termo de cooperação técnica assinado, só que a implementação desse programa ele não é tão singelo porque tem investimento. E dinheiro hoje é difícil, tá complicado hoje você, vamos dizer, ter grana para pagar o que já estava comprometido, entendeu? Mas até pela demanda que existe no interior, não só de Pimenta Bueno, mas Cacoal, Ouro Preto, aquelas regiões todas da Rondônia, pô, tem que ir para lá, não tem outro jeito, é inexorável, é melhor aplicar o dinheiro lá do que aplicar aqui em São Paulo, entendeu? Então, não está esquecido, tá? Evidente, temos aqui um ponto de apoio aqui dentro, onde tem mais gente da Telebrás. Eu pediria que você depois até procurasse a pessoa ali que responde pela regional daquela área, que é a regional Centro-Oeste, se não me engano, tá? Para
dizer lá da sua necessidade, dizer lá do que alguma coisa vai ser feito. Tá? Bom, pessoal, nós já passamos do nosso tempo. Quero agradecer, né? Como o Luiz disse, tem um stand da Telebrás aqui. Por favor, quem tiver mais alguma questão, ele vai estar lá. Também tem o pessoal da equipe dele. Quero agradecer, e tem mais uma palestra ainda antes do almoço sobre CDN, muito importante. Luiz Vergueiro aí, obrigado. Obrigado.